A Bíblia ainda se torna um livro repleto de mistérios. Para alguns é um livro revelado por completo e para outros ainda se torna um livro de mistérios selados. E quanto a isso, existem aquelas Bíblias que possuem 66 livros e outras que possuem 73 livros. Mas se eu te dissesse que existe uma Bíblia com mais de 80 livros, quase o dobro das versões usadas no Ocidente, e que contém textos considerados proibidos, que você jamais ouvirá, ou talvez esquecidos, que nunca te contaram. Essa é a Bíblia Etíope, uma das mais antigas do mundo e para muitos a mais misteriosa que já existiu. Então, como que os etíopes conseguiram guardar essa Bíblia por todos esses séculos? E o que nela contém? E por que os cristãos não usam mais esta Bíblia? Ou por que eles nunca usaram esta Bíblia? No vídeo de hoje, existem evidências que eu quero te mostrar a respeito desta Bíblia Etíope. A princípio, temos que conhecer este país chamado Etiópia. Etiópia é uma civilização mais antiga do mundo e foi o único país da África que nunca foi colonizado. Por conta disso, eles podem ter manuscritos mais antigos que já existiram no mundo e é conhecida também como berço da humanidade, com fósseis antigos encontrados nessa região. Mas a pergunta que não se cala é a seguinte: como é que esta Bíblia foi parar na Etiópia e quem a escreveu? Das primeiras evidências que encontramos, o princípio de todas as coisas é a respeito do homem etíope que estava indo a Jerusalém adorar a Deus, como de costume. E ele leu o texto de Isaías 53 e quando se deparou com Filipe, ele teve uma explicação clara a respeito do Evangelho e depois ele foi batizado. Para o princípio do Evangelho na Etiópia, existe um fato do jovem eunuco ser o primeiro cristão da Etiópia. Mas isso é uma teoria que pode corresponder a ser a verdade ou não. Mas o outro fato que encontramos é de que o cristianismo na Etiópia ocorreu a partir do século IV depois de Cristo, no período do reinado do rei Ezana. Verdadeiramente, essa história relata que o rei Ezana foi o primeiro rei do antigo Império Etíope. Ele foi observado como o primeiro rei etíope a adotar o cristianismo oficialmente na Etiópia. Também disse que este rei reinou aproximadamente entre 320 a 360 depois de Cristo. E a história continua e nos diz que este rei Ezana foi convertido ao cristianismo pelo missionário sírio de nome Frumêncio e também foi ele que se tornou o primeiro bispo da Etiópia. E através do rei Ezana, o cristianismo adotou-se como religião oficial e sendo também um dos pioneiros países da África a se tornar cristão. Mas quando se fala de Etiópia, um dos primeiros relatos da relação entre Etiópia e judaísmo no antigo encontra-se exatamente nas conexões antigas entre Etiópia e Israel, como relatado na lenda da rainha de Seba e do rei Salomão. Mas realmente o que difere a Bíblia Etíope da Bíblia protestante ou católica? A Bíblia Etíope ela foi traduzida em grego para siriaco e do siriaco para guês, que é uma língua antiga que os etíopes ainda até hoje usam na sua liturgia da igreja Texawet. E essa tradução se considera a mais antiga do mundo. Essa Bíblia é considerada a mais completa de todas as Bíblias, porque a Bíblia católica possui 73 livros e a protestante possui 66 livros, enquanto que a etíope possui entre 81 a 88 livros, e isso dependendo da tradição local. Então, quando falamos da Bíblia Etíope e da Bíblia Sagrada, tem realmente algumas diferenças notáveis em termos de livros incluídos e organização. Agora, eu vou te mostrar como estão exatamente os principais pontos da diferença. Uma das principais diferenças entre a Bíblia Etíope e a Bíblia Sagrada, entende-se que a Bíblia Sagrada é mais usada no Ocidente, como por exemplo a Bíblia Católica ou Protestante. A Bíblia Etíope, também conhecida como a Bíblia Etíope Ortodoxa, tem exatamente um canon muito maior. Ela inclui vários livros que não são encontrados nas versões ocidentais da Bíblia. A Bíblia Etíope no Antigo Testamento, ela apresenta alguns livros que na Bíblia Ocidental não tem, como por exemplo o livro de Enoque, Jubileus e os 4 livros de Esdras, que não são encontrados na maioria das Bíblias ocidentais. E no Novo Testamento, a Bíblia Etíope também inclui o livro de 1 Clemente e também da Didascália dos Apóstolos, que são livros considerados apócrifos em outras tradições, mas que são aceitos nas tradições do etíope. Além dos livros adicionais, o conteúdo de algumas das obras podem variar, por exemplo, formato ou interpretação, dependendo da tradição. Por exemplo, o livro de Enoque, que é aceito na Bíblia Etíope, é um texto apocalíptico que descreve visões sobre os anjos caídos, a vinda de Messias e o julgamento final. Mas esse livro não é conhecido como canônico na maioria das tradições cristãs ocidentais. Portanto, essas diferenças exatamente refletem a rica diversidade das tradições cristãs ao redor do mundo. Então, se você gostou exatamente deste vídeo, inscreva-se nesse canal e deixe seu like e compartilhe.